começamos oficialmente pela Igreja Maranata, o propósito de jejum e oração, não só agora, mas a gente vai estar orando, jejuando e buscando ao Senhor pela nossa santificação, amém? É um processo que a gente está vivendo a cada dia, e nós estamos falando sobre a questão do pecado e a salvação. A martiologia e soteriologia é uma matéria que nós temos que estar sempre vigilantes, sempre vigilantes. Por quê? O pecado, ele tenazmente nos assedia, sim ou não? Sim. É um processo pelo qual, até nós estivermos com o nosso corpo glorificado, até nesse momento nós seremos assediados pelo pecado. Depois não, nós teremos uma transformação, o Senhor vai nos arrebatar, vai nos levar, e aí cessa esse processo. Mas até lá, nós somos passíveis de erro, de queda. Amém? Então a gente precisa estar sendo sempre vigilantes. Eu vou antecipar, tem mais 4 ou 5 páginas do outro, mas vai falar sobre filosofia. E a gente vai dar completude nesse slide 2. Ele vai completar aqui, tá? Definições conceituais do pecado. Nós abordamos definições de termos bíblicos relacionados com o pecado e também definições filosóficas, tá bom? Os estudiosos cristãos do assunto em apreço tentam definir de várias maneiras, partindo do conceito mais expressivo e bíblico de que o pecado existe como um ato, bem como um estado ou uma condição. Alguns nomes respeitados da história do cristianismo, lá da Idade Média em diante, conceituam teologicamente o pecado de forma bem clara. Nós vamos falar de John Wesley, o pai do metodismo. Ele definiu o pecado como uma transgressão voluntária de uma lei conhecida. Então vamos lá. John Wesley, ele definiu o pecado como uma transgressão voluntária de uma lei conhecida. Você só pode pecar com aquilo que a lei define, o que é pecado, sim ou não? Porque o apóstolo Paulo vai explicar isso lá em Romanos, capítulo 7, sobre a lei e o pecado. Ora, outrora, sem pecado eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, o pecado reviveu em mim, então ele me mata. Ele consegue me aniquilar, porque as consequências do pecado, ela vem por um ato de voluntariedade. Eu tenho que ser voluntário, eu tenho que pecar de forma consciente, porque existe uma lei, olha, diz, não pecarás. E eu vou transgredir uma lei cometendo um pecado. Nós vamos avançar nesse conceito aí. Um outro famoso teólogo da época ressaltou a natureza dupla do pecado ao declarar a ideia primária designada pelo termo pecado nas Escrituras, que é a falta de conformidade com a lei. Uma transgressão da lei, o fazer algo proibido e deixar de fazer aquilo que é requerido. Augustus Hopkins Strong, ele é um eminente professor de teologia dos Estados Unidos. Ele escreveu sobre a doutrina do pecado em sua teologia sistemática, em 1886. Pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Aí a gente vai começar a entender algumas questões sobre você ter uma atitude de pecado, uma disposição para pecar e o estado consumado do pecado. Nós vamos explicar esses conceitos aqui. Tá? W.T. Conner, em Doutrina Cristiana, ao falar da natureza do pecado, ele escreveu: definimos o pecado como a rebelião contra a vontade de Deus. O pecado como algo voluntário implica em conhecimento. Se o homem peca voluntariamente, então o seu pecado é contra a luz. Paulo esclareceu que todo ser humano tem um certo grau de conhecimento da lei moral de Deus. E por isso não há um justo, nenhum sequer. Está lá em Romanos 3:10. Vamos ler esse texto rapidamente? Ele vai dizer exatamente esse conceito. Muitas pessoas falam assim, mas será se pelo tempo, pela história, o pecado de antigamente era como um pecado hoje em relação ao tempo, e pessoas que não conheceram a Bíblia, não conheceram a palavra? Mas vamos ver lá o que Paulo diz acerca desse
capítulos 3, 10 de Romanos. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? Então, quando ele fala a respeito de o homem peca voluntariamente, então o seu pecado é contra a luz. Paulo esclareceu isso, que todo ser humano tem um grau de conhecimento da lei moral. Vamos entender lá no capítulo 1 de Romanos, no verso 18 e diante, para vocês perceberem aquelas pessoas que dizem assim: poxa, mas eu não conheci a lei. Verso 8. É. 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens e semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do seu coração, para que venham a desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém? E ele encerra porque quando você percebe o seguinte: ora, como é que eu sei, através da natureza, que existe um Deus? Como é que eu sei que existe um Deus? Através de circunstâncias. Ele diz que a própria natureza revela a criação de Deus, e que Deus manifestou a própria natureza para que o homem entendesse que existe uma lei moral, e essa lei moral está incutida desde criancinha. Você sabe quando uma criança faz algo de errado e ela entende que está errado. Por quê? Existe uma lei moral no ser humano. Essa lei moral é inerente pelo espírito que ele nos concede. Mesmo uma criança sendo pura, de caráter, de personalidade, ali ainda na sua inocência de criança, quando ela faz algo de errado, você não sabe que ela sentiu que ela fez algo de errado, e ela se envergonha, abaixa a cabeça, se esconde. Ué, mas quem foi que ensinou isso? A própria lei moral de Deus estabelece no coração do homem. Existe alguma coisa que combina esse aspecto de dizer: poxa, eu errei. Quem é que nunca viu uma criança, né? Você fala: olha, cuidado, olha o dedinho na tomada. O dedinho na tomada, esse aí é o exemplo máximo, né, Lisandro? A criança, ela vai tentar futucar, porque aquilo é prazeroso para ela, é desejoso. Ela está se sentindo atraída, ela vai lá, desde o momento que ela encostou, levou um choque, ela, opa, não vai mais. Então, o medo nos faz ter um limite. O medo nos dá um limite para não tomarmos algumas decisões da vida. Pode falar, André. Isso me deu um atento aqui,
de uma coisa que eu vi na nossa querida mídia, entendeu? O pai com. O pai com carro zero em casa, entendeu? Aí, no dia dos pais, a criança pegou uma chave de fenda. Foi lá, nós vimos isso também. Já. Na porta do carro. Na rede social a gente vê muito isso. Aí com a chave de fenda, toda coisa, escreveu: pai, eu te amo. Aí o cara falou: e aí? Como o pai deve ter ficado contente com essa filha? Muito contente, né? Mas o que me chamou a atenção foi a inocência com que a foto mostra a criança. Sim. Ela com a chave de fenda suja, com os braços abertos, dizendo que escreveu: pai, eu te amo. Eu falei: peraí. Aí vamos lá, você está falando uma coisa interessante, né? A gente está falando sobre o quê? Um ato que é voluntário. Seja ele para o bem ou para o mal, é uma atitude. Uma criança, quando ela faz algo que é puro, mesmo ela cometendo ou transgredindo uma regra, porque ela transgrediu uma regra humana, de valores. Caramba, causou um dano. Sim ou não? Um dano material. Talvez até sentimental. O pai pode ter, poxa, filha, eu estou emocionado. Nunca mais vai ser filha dele. Eu estou tão emocionado. O papai vai ter que pintar esse cara. Mas o que aconteceu ali? Ela teve um ato voluntário. Uma atitude. Perfeito? Alguém mandou ela fazer? É um ato voluntário. Essa atitude, essa reação, por que nós pecamos? Por que nós agimos? O pecado em si, quando é consumado, não é um ato voluntário. Às vezes, objetivamente, um ato voluntário, a pessoa quer pecar, ela vai consciente. Principalmente quando ela tem conhecimento da verdade. Vamos lá, vamos atingir o grau de maturidade. Vamos ampliar isso aqui. Aqui, ó. Charles Hodge escreveu que o pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus. Falta de conformidade com a lei de Deus. Isso é o pecado. Tá? Inclui culpa e contaminação. A primeira expressa sua relação com a justiça. A segunda, sua relação com a santidade de Deus. Por que o professor Pandolfo, quando fez esse slide, essa aula é dele, eu estou dando só o inicial, semana que vem ele já está conosco de volta, se Deus quiser, iniciando a aula. Existe algo que vocês não podem esquecer. Deus criou o homem puro na sua essência, sim ou não? Sim, puro. Mas puro. Deus criou o homem puro. Só que por conta da natureza do pecado, de Adão, houve a contaminação. A contaminação do pecado. O pecado entrou na natureza humana. Por quê? Através de Adão, todos pecaram. E destituídos, nós ficamos da glória de Deus. Fomos destituídos. Nós agora precisamos ser regenerados, revestidos, santificados, ser remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, quem é o segundo Adão que veio para nos regenerar e nos remir do pecado? Jesus Cristo. O primeiro pecou, transgrediu, nós fomos contaminados. Então tem que haver um segundo Adão, que é Cristo, e ele vai falar isso. Cristo morreu por nós e ele nos purifica. Então essa questão da natureza do pecado, ela tem que ser mortificada pelos feitos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quer ver? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ficar um pouco em Romanos hoje, tá? Qual? Capítulo 8, versículo 1. No 7, ele vai falar sobre aquela questão da lei e o pecado, né? A lei e o pecado. Que diremos, pois, então, é pecado a lei de modo algum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei. Mas o 8 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne,
a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne ainda se inclinam para as coisas da carne e vão continuar pecando. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, vamos entender claramente aqui essa passagem para a gente pular. Em Adão, nós herdamos a natureza do pecado pela concepção. Ah, mas tem gente que diz, o que eu tenho a ver com Adão? Adão fez lá a besteira dele, mas tem jeito. Herdamos uma natureza do pecado pela própria concepção. Por que Jesus Cristo não teve uma concepção de forma humana de José com Maria? Porque senão Jesus não teria sua natureza divina. Ele foi concebido pelo Espírito. Ele tem a sua natureza 100% homem e 100% Deus. Só que quando ele está em carne, ele se fez carne e habitou entre nós, porque ele mostrou para nós que nós podemos vencer os feitos do pecado pelo Espírito. Ele foi guiado pelo Espírito. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Ele foi tentado. Mas o Espírito de Deus estava guiando os passos dele. Por que nós não conseguimos muitas vezes vencer o pecado que habita em nós? Porque não alimentamos o Espírito, damos vazão à carne. É essa luta constante que tenazmente nos assedia. Fala, Rubem. Não, é só uma pergunta, uma dúvida. Por exemplo, para a gente poder ser, nós somos, estava pesquisando aqui, 1 João fala, no 9, que Jesus ele nos purifica de todo pecado, porque nós confessamos, né? Sim. Mas assim, eu queria só fazer uma pergunta. Os frutos do Espírito Santo, os 9 frutos do Espírito Santo, que nós precisamos buscar o Espírito, esses 9 frutos, ele vai automaticamente nos afastar do pecado. É como se fosse algo que vai... O fruto do Espírito é um ato voluntário de prática. Por exemplo, amor, bondade, longanimidade, mansidão, benignidade. Isso tudo é o quê? É fruto, mas eu tenho que exercitá-lo. Automaticamente eu também faço o que... Voluntariamente, ao exercitar o fruto que já está em mim, o bem está em mim, sim, mas não, porém, efetuamos. O bem está em nós, como o mal também está em nós. Ele está contido na essência. É uma luta entre carne e espírito. E você vai ter que alimentar. Se você estiver alimentando bem teu espírito, você vai estar colocando em prática os frutos da carne, os frutos do espírito. Se você estiver alimentando a carne, os frutos da carne. Que vai dizer lá, vamos abrir essa passagem, Efésios 5, se eu não me engano, Os frutos, né? A carne, a luta. A luta, acho que é Efésios. Gálatas, né? É para saber se vocês estão estudando bem aqui. Gálatas 5. Gálatas 5, gente. Pelo amor de Deus. Está gravando aí, ó. Gálatas 5. Quem abriu? Vamos lá? E essa passagem, irmão, a gente não pode esquecer de vista. Por quê? Gálatas 5. Alguém abriu aí? 5:16. Isso, lê pra gente, Elisângela. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a consciência da carne. Isso. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Opa, olha aí. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Até aí, vamos lá, vamos explicar passo a passo para a gente entendendo, tá? De forma bem objetiva. Digo, porém, vivam no Espírito. O que é viver no Espírito? O que é viver no Espírito? Quem pode me explicar? Perpetuamente da sombra do mal. É biblicamente falando assim. Viver no Espírito. Apartai-vos perpetuamente da sombra do mal. Mas vamos lá, de forma para a gente entender, tá? O que é viver no Espírito? É você ter uma vida de comunhão com o Senhor através da oração, do jejum, santificação. Você vai estar alimentando o teu espírito. Isso é uma vida espiritual. Você tem uma pessoa diz assim para você: a Isabela tem uma vida espiritual legal. Por quê? O fruto é perceptível.
As pessoas percebem quando você está na carne e quando você está no espírito. Como? Pela prática. Pode-se, porventura, conhecer uma árvore pelo fruto que ela produz? Jesus falou sobre isso. Você conhece uma árvore pelo fruto. Se vai dar bons frutos ou maus frutos. Você não pode colher de uma jaqueira abóbora, que é um legume, o outro é um fruto. Você não pode colher de uma macieira beterraba. Complicado. De uma árvore boa só pode dar frutos bons. Fala, Osberi. Permita-me pôr duas controvérsias. Pode falar, então, na sala. Mas seja mais simples, o objetivo é muito eloquente. Desculpa, o pessoal vai falar mais. Para a gente entender sua linguagem. Está gravando, não? Então, olha só. Perante o dia da oração, ela estava, entendeu? E saía gemidos e sonhos exprimidos. E veio quem falou: mulher, atentai-vos, vós estáis bêbada. Apartai-vos daqui, porque o lugar é santo. Ou lhe é liberado. Aí ele falou o quê? Eu queria entender primeiro o que você está falando o quê? Ele está falando de Samuel. Samuel. Eli respondendo. Não, Eli não nada. Aí ela falou: não, senhor, não estou bêbado. O meu gemido é de dor, que eu estou expondo-me, propondo-me em rosto pó, para que o Senhor me livre desse grande. Alguém viu lá? Tormento. Aí vem a outra coisa. Quem és tu para dizer-te que vieste de Deus? A Bíblia fala que simplesmente levantou o fronte, eu acho isso lindo, até limpinho. Olhou e logo em seguida ele fez o quê? Abaixou e fez o quê? Acabou-se. Alguém sabe quem fez isso? Então vou dar uma pista. Dali ele foi levado chicoteado, batido, foi arrancado as vestes, jogado sobre ele o madeiro, não é cruz, a Bíblia fala que foi o madeiro. A não ser que eu tenha lido uma Bíblia diferente. E aí, para ser espiado por todos nós. E ele fala: Senhor, perdoai, porque eles sabem o que faz. Para mim, ali sim ele falou: olha, apartai do mal. Não por vós ações, por ser bonzinho, não. Mas não importa que te acorde se vocês são homossexuais, se vocês são ladrão, se vocês são prostituta. Mas o que importa é que a acusação que recai sobre você, mas você sabe que aquilo você Deus que você é inocente. A consequência da terra não interessa. Mas se a consequência de você Deus é a pena. Tá, então vamos lá. Dentro desse conceito você explicou bem, mas ficou muito eloquente de novo. Vamos lá. A questão do espírito, o fruto, a percepção, a prática, a atitude de Ana, ela estava buscando quem? O Senhor, estava em oração. Então, a expressar dela estava tendo uma vida de comunhão. Só que ela foi confundida como está embriagada na carne. Ponto. Então, o conceito de explicação aí desse processo é você viver o seguinte: ela estava no espírito ou estava na carne? Estava no espírito. Estava no espírito, estava vivendo no espírito. Beleza? Boa explicação. Boa. Só que é muito eloquente. Vamos lá. Aí, dentro desse conceito, a gente vai entender algumas definições. Primeiro, a sua colocação, você vai falar à vontade, se você quiser. Não, estou com medo. Não. Você vai. Não, mas ele não errou, não. Só estou colocando o seguinte: seja mais simplório na explicar para a gente compreender de forma mais abrangente. Só isso. Para a gente começar a entender o que acontece. A questão do. A gente está comentando aqui, as obras da carne e o fruto do Espírito. A gente está falando sobre a doutrina do pecado, que é a martirologia. Porque o evangelho é simples. Se você for falar dessa forma com alguém que está chegando à igreja, o cara não vai entender nada. Por favor. Entendeu? Então tem que ser uma coisa mais objetiva, mais. Estou falando mentira? Não. É isso que eu estou tentando falar. Objetividade, simplicidade. Porque talvez você estará falando para pessoas mais cultas, mais voltadas para a teologia. Bom, beleza, eu entendi o que você falou. O exemplo foi maravilhoso. Foi legal, entendeu? Então, voltar para a carne e satisfazer os desejos da carne, como é que a gente consegue eliminar os defeitos da carne? Somente pelos defeitos. E o próprio Eli não identificou isso. Não foi Eli? Ele não identificou, ele achou que ela estava embriagada. Por quê?
A mente dele já estava, ó, há muito tempo, né? Ele já estava, ó, há muito tempo. E a gente conhece a história dele. Vamos lá. Outras definições do pecado. Em um ato livre de voluntário do ser humano, tendo em vista que ele é um ser moral e por isso capaz de perceber o certo e o errado. O homem, perdão, é um grande agente moral, livre para decidir o que fazer de sua vida, sim ou não? O qual deve seriamente considerar Eclesiastes 11:19. Quem pode abrir lá? Eclesiastes 11:19. 9, né? Perdão. Eu vi o óculos aqui que me falhou. Leia lá pra gente rapidamente, Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que porque todas essas coisas te trará Deus a juízo. Exatamente, 11:9. O que ele está dizendo aí? O homem é um agente moral livre para decidir. Ele está falando de decisão. Procura apresentar-te, jovem, sobre aquilo que você decidir. Parafraseando. É uma escolha. Nós somos seres morais. Nosso Deus é um ser moral. É um Deus moral. Há quem diga outras controvérsias, pessoas que vão tentar usurpar e dizer que o nosso Deus é amoral, que Deus ele é assexuado. Tem várias questões, pessoas vão deturpar a Bíblia de todas as formas. O que a gente ensina aqui é verdade, dentro do conceito bíblico e mostrando de forma bem clara. Tem um pastor aí, Batista, que eu não vou dizer o nome, que está gravando ali, mas tem questão de controvérsia, está dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, porque ela já está ultrapassada e ela já não é mais para os dias atuais fora. Complicado isso. Para a gente é inaceitável. Porém, é a opinião dele, ele vai prestar conta para Deus em relação ao que ele fala. São atitudes, comportamentos, as palavras expressam aquilo que você sente. A Bíblia diz o que? A boca só fala? Que o coração está cheio. Se a pessoa já se desviou do Senhor, se já está longe, ela vai proferir o que ela quiser. Mas que nós continuamos sendo um ser moral, nós somos seres morais. Porque você sabe quando você erra e você sabe quando você ofende alguém. Sim ou não? Sim. Por isso que eu peço perdão se eu te ofendi de alguma forma. Eu queria, quando você me ofender, sabe o que vai acontecer? Você vai me vida com as duas pernas. Vai ser um milagre. Vamos lá. O pecado é um tipo de mal. O pecado é um tipo de mal. Nem todo mal é pecado. Concorda? Não. Nem todo mal é pecado. Porém, o pecado é um tipo de mal. Existem males físicos resultantes da entrada do pecado no mundo. Males físicos. Na esfera física, nós temos um tipo de mal manifesto nas doenças e enfermidades. Entretanto, na esfera ética, o mal tem sido moral. Nesta esfera moral atua o pecado. Os vários termos hebraicos e gregos das línguas originais da Bíblia, quando falam do pecado, apontam para o sentido ético. Tá? Por isso que a gente fala sobre a ética de Cristo. Vocês se lembram que a gente falou muito sobre a ética de Cristo? Qual é a ética de Cristo? Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo, amarás teu inimigo, orai por ele. Essa é a ética de Cristo. Ele não diz olho por olho, dente por dente, segundo a lei mais. Ele vai dizer o seguinte: cumpra 2 mandamentos. Amarás o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como? Essa é a ética de Cristo. Se nós colocarmos essa ética em prática, a gente resolve meio mundo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, em sociedade também. O problema é a mal desse inimigo. É um exercício. Como é que a gente vai converter ou conversar com o nosso vizinho se você já falou que o cara vai para o inferno? Como é que você vai chamar esse cara de volta? E essa guerra política agora, que está todo mundo dizendo que todo mundo queria do lado de um, do lado de outro, ou é um. E aí, como é que você consegue? É complicado, irmão. Por isso que a gente tem que ter uma ética. Qual é a ética de Cristo? Então, é difícil? É. Muito difícil amar o inimigo. Mas é um exercício de prova moral para nós, segundo a ética de Cristo. Por isso que quando a gente fala de pecado e salvação, e dificilmente você vai ver alguém pregando sobre o amor de Deus em relação a Coríntios 13. Dificilmente, porque soa para nós que somos seres que vivemos nessa sociedade. Pô, caramba, que hipocrisia, né? Você olha assim, você vai começar a questionar. Como é que tanta hipocrisia? Dá para nós.
Nunca passou no seu coração quando alguém está falando de amor e você fala, não, ontem eu vi ele falando um monte de besteira, humilhando não sei quem. Veio ou não veio na tua mente aí? Cá pra nós, gente. Poxa, o cara fala de amor, o cara fala disso, o cara fala daquilo, porque nós somos julgados pelas nossas obras e ações. Mas a moral, ela continua existindo ali? Sim. Porém, as atitudes que nós demonstramos, por que Cristo, ele sempre tinha a palavra de sabedoria? A ética de Cristo nos constrange, porque ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele não nos chamou sendo santinhos, nós éramos ruinzinhos. Não, nós éramos coisa ruim. Estávamos condenados para onde? Para o céu. Mas ele disse, por amor de vós, eu terei compaixão e eu resgatarei cada um de vocês. O próprio Deus, quando conversa com Moisés, nós falamos isso no Pentateuco. Moisés, irado, ele estava... O povo irritando ele, querendo água, querendo comida todo dia. Tinha maná, tinha comida, tinha água da rocha. E aí Moisés chega um dia e Deus fala, Moisés, vai lá e fala para a rocha. E dela vai sair água. Moisés sobe o monte, irado, pega o cajado e... Pum! Pum! 2 vezes. Saiu a água da rocha, sim ou não? Sim. Só que aí Moisés foi penalizado. Deus disse para ele, por que tu iraste, tu pecaste, não entrarás na terra prometida. Consequência. A moral não existia? Ele sabia, só que ele tomou uma decisão através da raiva, o sentimento, e ele não entrou na terra prometida. Irmãos, quando eu leio esse texto eu choro, porque, cara, Moisés não entra. Quando você vê o filme, você vê Moisés contemplando ali e fica por ali mesmo. Você vê que Cristo entraria bem antes dela, porque ele teria que ficar bem antes. Exatamente. Também. E aí, onde eu queria dizer, ele disse, Senhor, mas o teu povo... Aí Deus fala para Moisés, mas é o teu povo, eu vou destruir Moisés, faça um novo. Não, Senhor, mas vão dizer os deuses que o Senhor não tinha condição de salvá-los, então trouxe para o deserto para matá-los? E mesmo assim não trouxe. E aí você vê, olha Moisés discutindo com Deus sobre a questão da vida dos seres. Deus falou para ele, Moisés, eu destruo, é fácil para mim. Manda um raio lá, manda serpentes na abrasadora, eles vão morrer, eu faço tudo de novo. Não, Senhor, o que vão dizer de ti? Vocês conhecem essa passagem? É tremendo isso, porque o amor de Deus ele nos constrange. Mas Deus estava fazendo o que com Moisés? Estava brincando com Moisés? Deus estava mostrando o caráter de Moisés. Moisés foi um homem que jamais, segundo a história, foi um legislador tremendo. De um exemplo, tanto é que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó estão estampados nas religiões mais diversas do cristianismo. Né? Eles são homens de grande expressão. Vamos lá? O pecado é de fato uma ativa oposição a Deus, uma transgressão de suas leis, que o homem, por escolha própria, livre, ele resolveu cometer conforme relata a Bíblia. Está lá em Gênesis 3, 1 a 6, Isaías 48, 8, Romanos 1, 8 a 32, 1 João 3, 4. Louis Berkhoff ensina que o pecado tem caráter absoluto. Sem dúvida, o seu conceito está correto e é bíblico. Não se faz distinção ou graduação entre o bem e o mal. Por quê? O caráter é qualitativo. Uma pessoa boa não se torna má por uma diminuição de sua bondade. Entendam isso. Uma pessoa boa não se torna má por uma diminuição de sua bondade. Um exemplo. Hoje eu quero fazer alguma coisa boa, mas não fiz. Mas no meu coração, as atividades, as atitudes demonstram que eu ajo com bondade. Só que chega um dia que eu falo, pô, hoje eu não vou fazer bom não. Não quero fazer o bem não. Hoje não vou fazer nada. Aí nesse conceito de não querer fazer o bem, você peca. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz o seguinte, se você tem recursos nesta vida e vê o seu irmão passando necessidade e não ajudá-lo, você pecou. E Tiago? Olha, precisou você agir de forma má? Não. Precisou você somente ser omisso. Você já teve que cometer o pecado.
A Bíblia diz isso. Então, essa diminuição aqui, ó, uma pessoa boa não se torna má por uma diminuição de sua bondade. Esse é um dos exemplos. Uma pessoa boa não se torna má por diminuição da sua bondade. Olha, eu agora sou mal porque eu... Não quer dizer que eu seja má, mas eu posso pecar. Se eu tiver condição de ajudar e não ajudar por maldade. Que borra. Que borra. Você fala, a vida inteira precisou. Agora, tá bem? Quer saber? Solta a palavra. Aí você, caramba, no teu coração, você é crente, você tem o Espírito Santo de Deus começa a queimar. Queima ou não queima? Vai lá e pede perdão. Vamos lá, vamos avançar. Ninguém assistiu o vídeo que eu mandei aí, né? Ninguém assistiu? Do Israel. Assistam. Eu repliquei de novo. Falei, vou mandar porque eu sei que eles vão ver. São 15 minutinhos, irmão. É menos tempo do que você fica no zap o dia inteiro. Agora eu peguei pesado. Agora eu peguei. 15 minutinhos. Você assiste o vídeo. Ele vai falar algo que a gente só ia discutir aqui, mas vou ter que explicar para você não ver o vídeo. Mas vamos em frente. O pecado não implica um grau menor de bondade, mas algo negativo e absoluto. Biblicamente não há neutralidade, nem meio termo quanto ao bem ou ao mal. O que é mal não é mais ou menos mal. Ou se está do lado justo e certo, ou se está do lado injusto e errado. O que ele quer dizer? Você tem que escolher um lado. Não tem meio termo, porque o muro é de quem? Estou em cima do muro, o muro já era. Né? Existe um ditado aí que diz que o muro já tem dono, né? E ele é de quem? É dele. Então, o que é mal não é mais ou menos mal. Ou se está do lado justo e certo, ou se está do lado injusto e errado. O problema é o conceito. Hoje, dentro da sociedade, que eu não vou entrar nesse mérito partidário, o que está certo e o que está errado? Isso é questão ideológica. Não vou entrar, eu estou falando sobre pecado e salvação. Ok? A martiologia, soteriologia. Não tem nada a ver com ideologia. No final tem gia. Mas a martiologia, porque é estudo. Logia, estudo. Então, essa questão do conceito. Não se trata de pecado apenas porque se praticou algum ato pecaminoso. Não se trata de pecado apenas porque se praticou um ato pecaminoso. O pecado não consiste apenas em atos manifestos. O pecado não é somente aquilo que se pratica erradamente, mas é algo entranhado na natureza pecaminosa adquirida na raça humana. Eu não preciso praticar para tê-lo dentro de mim. O pecado está à porta. O que Deus falou para Caim? O pecado, ele está na natureza humana. Sim ou não? Sim. Ele está na natureza humana, querendo você ou não. Você é um ser pecaminoso. Mesmo que eu não transmita nenhum mal, ele está dentro de mim. Como é que... Aí por isso que tem essa questão do plano da salvação, irmão. Pecado e salvação. A gente vai estar falando sobre essa questão objetiva. Existe uma natureza que está entranhada dentro de mim. E o professor Pandolfo colocou bem claramente aqui, o pecado não consiste apenas em atos manifestos. O pecado não é somente aquilo que se pratica erradamente, mas é algo entranhado na natureza pecaminosa adquirida na raça humana. Em Adão, todos pecaram. Acabou. Eu não posso ser salvo sem o segundo Adão, que é Cristo. Eu só posso ser resgatado, remido, através da aceitação do sangue do Cordeiro e o Espírito Santo de Deus que purificará de todo pecado em Cristo Jesus. Amém? Em um estado pecaminoso, que origina hábitos pecaminosos, os quais se manifestam na vida cotidiana. Todas as tendências e propensões pecaminosas típicas da natureza corrompida de cada um de nós demonstram o estado pecaminoso do ser humano. A esse estado decaído, a Bíblia denomina de carne. E o irmão está na carne. Então você não está querendo dizer, ele está no pecado. O irmão está na carne.
As tendências e preposições pecaminosas típicas da natureza corrompida de cada um ser, demonstrando o estado pecaminoso do ser humano. A esse estado decaído a Bíblia denomina de carne, o qual precisa ser superado pela nova vida em Cristo, a vida regenerada pelo Espírito de Deus. Por que tem muita gente que não entende isso? Porque ela não nasceu de novo, hein? Não, mas fala pra turma. Fala pra turma, você tá cochichando no meu ouvido. Quero que a turma ouça. Tem que ir lá e desinfernar ele. Tem que pedir perdão. Olha, vizinho, você me perdoa, eu agi erradamente. Não precisa entrar em detalhes. Olha, eu te mandei para o inferno, então vai tu também. Aí vai ser uma guerra do inferno. É só pedir perdão. É uma atitude. É porque ele ouviu. Ele ouviu? Me escutou, então deu ruim. Deu ruim. Não tem jeito. A Bíblia só ensina um caminho. Qual é o caminho da regeneração? O perdão. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado quando nós agimos pelo perdão. Mas você ofendeu. Teve ofensa. Teve ofensa. Se fosse, por isso que eu perguntei, ela ouviu? Se não tivesse ouvido, era algo teu, intrínseco. É contigo e com Deus. Mas você cometeu uma ofensa. Então, uma ofensa só pode ser aplacada com um pedido de perdão. Ah, ela não quis me perdoar. Aí já não é contigo. Você agiu pelo perdão. Você tomou uma atitude voluntária. Deu para entender? É assim que é a natureza do ser humano. O cristão, ele tem que agir de forma moral. A ética de Cristo tem que estar em nós. Olha, você errou. Talvez as pessoas possam errar e ela já está tão calejada de não pedir perdão que ela acha que está certa. Mas Deus vai usar alguém e vai falar, irmã, a senhora cometeu uma atitude assim, eu vi, sou testemunha, vai lá, pede perdão. Isso, irmão, você também, aí você vai mais uma ofensa. E aí complica. O perdão ele tem que ser voluntário. Mas Deus usa pessoas para nos exortar. Vai nos exortar, olha, você acha errado. Tem que corrigir. Não tem jeito. A única forma, o que a Bíblia diz na ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então tome do cálice, coma do pão, tome do cálice. Perfeito? Examine-se. Se não, sobrevirá sobre você condenação. E não é por isso, e é por isso que não existem muitos que dormem. Esse dorme aí já morreram. Tem muitos que já partiram. Por quê? Tomaram decisões erradas. E não pediram perdão. Querem viver dissolutamente. Examine-se, pois. O Senhor nos dá essa condição moral de dizer, você não vai se rebaixar isso moralmente. Para alguns é arrogância, pretensão. A pessoa quando é arrogante não adianta, complicou. O coração dela já está cheio de devaneios, pensamentos ruins, e ela acha que ela é boa demais. Então é complicado. Lá em Hebreus 6 vai dizer que tais pessoas é impossível trazer à luz. Impossível. Hebreus 6 vai falar sobre essa questão aí. Tem pessoas que já experimentaram a luz, tiveram uma experiência com o Espírito, provaram dos dons celestiais e se desviaram, é impossível tomá-las ao arrependimento. Porque elas não querem mais se arrepender. Virou uma iniquidade, quanto mais. Ela está pecando conscientemente e ela não quer mais se regenerar. E a pessoa vai dizer para você assim, olha, para mim não tem mais jeito. Ela já sentenciou aquilo que Deus ainda não deu a sentença. Deu para entender? Tem pessoas que Deus já perdoou, mas elas mesmas não se perdoam. Esse é o problema do ser humano. Não aceitar o perdão de Deus e vai viver se autoflagelando. É um problema sério isso. Precisa de ajuda, precisa de um acompanhamento pastoral, talvez psicológico, talvez psiquiátrico, talvez. Porque é um envolvimento que as pessoas talvez tomam um remédio, aí tem que procurar ajuda técnica. Tem que procurar uma ajuda. Perfeito? Vamos avançando. Amém. Onde é que eu estou?
Terminou. Vamos lá. A origem do pecado no universo. Olha lá. A primeira manifestação foi na esfera angelical. Aí agora vai esquentar, tá? Os teólogos divergem quanto ao fato de que a primeira manifestação do pecado tenha começado no céu. Divergem. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, não podemos atribuir a Ele a autoria do pecado. Toda a Bíblia rejeita essa ideia quando diz: longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Está lá em Jó 34:10. Em outra passagem está escrito que não há injustiça nele. Deuteronômio 32:4, Salmos 92:15. Já em Tiago, no Novo Testamento, disse que o Senhor não pode ser tentado pelo mal. Tiago 1:13. Por isso, é blasfêmia considerar Deus como autor do pecado. Ora, duas passagens bíblicas que melhor ilustram a origem do pecado no céu são as metafóricas. Isaías 14:2, deixa aberto aí. 14:12, 14, e Ezequiel 28. Está escrito já ali. Daí a dificuldade da compreensão desses textos pelos intérpretes do ponto de vista pentecostal. Esses textos falam do pecado iniciado entre os alheios, iniciado, tá? Foi escrito errado ali. Eu não tive como corrigir porque está em PDF. Iniciado entre os anjos e pelo principal deles, que é Lúcifer. Essa palavra metafórica que está relacionada, fazendo a comparação, ela está aqui, ó. Os dois textos acima mencionados são tidos como relacionados à queda de Lúcifer e o começo do pecado no universo. O primeiro, lá em Isaías, refere-se ao rei caído da Babilônia, cujo orgulho tornou-se soberbo, por isso ele não pôde subsistir, com tirania e orgulho, ante o Deus vivo. Diz o texto que esse rei era elevado e importante, mas por seu orgulho ele foi cortado como uma árvore. Ok? Então, abriu, Rubem, esse texto? Abri. Lê pra gente. Só o versículo 12? É. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Essa linguagem metafórica, ou seja, uma linguagem, tá? Ele usa uma metáfora para expressar sobre a questão do rei caído da Babilônia, mas fazendo a própria figura de Lúcifer, tá? Quando ele cai, e o próprio Senhor Jesus Cristo diz no Novo Testamento: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Quando ele vai dizer acerca dos 70 que são enviados, eles voltam dizendo: Senhor, estamos felizes porque no teu nome expelimos demônios. Jesus fala para eles: vocês estão felizes por isso? Estejai felizes sim, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Não por isso. Expulsar demônio, fazer sinais e maravilhas são coisas terrenas aqui. O mais importante é que vocês tenham um coração quebrantado e contrito e a certeza da salvação, com o nome escrito no livro da vida. Amém? Fiz, aconteci e tal, saí para Deus. Tá? O segundo o texto sugere o relato da história da queda de Lúcifer, denominado Estrela da Manhã, o qual, por sua rebelião, foi expulso da presença de Deus. O segundo texto está em Ezequiel. Apresenta um lamento sobre o rei de Tiro, mas a linguagem figurada ilustra a queda de Satanás. O registro bíblico da origem do pecado prossegue noutras referências que tratam do assunto. O que fica claro é que o pecado foi originado por Satanás e não por Deus. Quem é o autor do pecado? Satanás. Ele é o pai da mentira. Desde o início, Deus não criou o pecado. Deus criou o ser angelical e o ser humano. O pecado intrínseco está na voluntariedade do livre-arbítrio. Até os anjos têm o livre-arbítrio. Por isso, pecou. E quem é o pai da mentira? Nós vamos ler os textos agora. O registro bíblico da origem do pecado prossegue em outras referências que tratam do assunto. O que fica claro é que o pecado foi originado por Satanás. Ele pecou antes de Adão e Eva, quando se apresentou na forma de uma serpente para tentar. Jesus declarou que Satanás é homicida desde o princípio. Está lá, Gênesis 3, de 1 a 6. Vamos abrir o texto. 3, de 1 a 6? Vai falar sobre a queda. Ele vai fazer aquele sofisma, induzindo a mulher. Foi assim mesmo que Deus disse?
Ele colocou, ele tentou a mulher e ela caiu na sedução. E o homem foi e comeu do fruto. Leia pra gente, outro irmão. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam um fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês saberão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Até aí. Abra lá em Ezequiel. Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel 37. 37? É. Para a gente conhecer um pouquinho dessa figura, 37. vai falar sobre Lúcifer. Esse é isso mesmo. É a visão do bode, não. Visão do É a bode. visão Não. do- Ezequiel apresenta o lamento do rei de Tiro. Quem não colocou a referência ali? É no anterior, né? O 36? 36. Ezequiel 28. 28, olha aí, a gente errando aí. Lê pra gente, Elisângela. Ezequiel 28. Assim, ó. Quinto homem. Isso. Ezequiel 28. Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas cobrias, o sarjo, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos do dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras em lava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste Opa, criado. vamos lá. Segura aí, Elisângela. Verso 15. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado. Tudo que Deus criou é bom. Amém? Tudo que Deus criou é bom. Então qual é a origem do mal? A origem do mal está na voluntariedade do livre-arbítrio. Quem é o pai da mentira e aonde se origina o mal? Em Lúcifer. Ele deu origem ao mal. Ele deu origem ao pecado original e ele é o pai da mentira. Por quê? Deus estabeleceu ele era o querubim da guarda, ele foi ungido. Eu o estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Até que se achou. Olha aí, até que na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Essa subsistência aqui vem falando sobre essa metáfora, falando sobre o rei de Tiro, mas fazendo uma ilustração objetiva de quem era Satanás e como ele se envaideceu. Ele disse: eu subirei ao Acima do trono.
e serei semelhante ao Altíssimo. Eu subirei ao trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis usurpar a santidade, a glória, a magnitude do próprio Deus. E Deus não troca a sua glória com? Ele não divide a sua glória com ninguém. Pode falar isso. Curiosidade, esse termo estrela da manhã está denominado aí como a queda de Lúcifer. Mas eu já vi certos pregadores usar esse termo para denominar como Jesus. Sim, porque ele também foi chamado a brilhante estrela da manhã. Esse texto aqui fala sobre uma outra questão teológica dentro do contexto. Estrela da manhã, denominado, o qual por sua rebelião foi expulso, quando ele tinha a pureza. Lúcifer tinha, ele foi criado puro. Isso quer dizer que é referente à queda dele, né? Oi? Esse termo está sendo referente ao que ele era antes. Ele denominado, a queda de Lúcifer, o relato da história, denominado Estrela da Manhã, o qual por sua rebelião ele foi expulso da presença de Deus. Esse termo utilizado antes, ele quando foi estabelecido, vamos ler de novo lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o retiro e diga-me: assim diz o Senhor vosso Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria por todas as pedras preciosas. Esse jardim do Éden estabelecido aqui, quando ele diz sobre essa metáfora, ele está dizendo sobre o princípio da criação, porque quando Deus cria o homem, ele já existia antes. Entendeu? Então, na pureza da criação, ele foi denominado como estrela da manhã, como brilhante, o brilho das pedras, apenas uma questão de figura de linguagem. Não tem semelhança nenhuma, nem comparação nenhuma com o próprio Senhor Jesus Cristo. É uma outra conotação fora de contexto, essa expressão máxima aqui, para a gente entender quem era Lúcifer. Ele era um querubim, ungido, da guarda, era formoso, era sábio, e isso envaideceu ele. Quer ver um filme que expressa bem? É um filme que é adventista, está lá no YouTube, coloca lá, Queda de Lúcifer, pode ver, não tem problema nenhum, é uma ficção, está lá, mas retrata para você entender que alguns dizem assim: teve uma rebelião no céu, e essa rebelião ela foi voluntária. Queridos, eu acredito que tenha tido uma guerra muito ferrenha, mas quando ele foi expulso, ele tentou seduzir os demais ou não? Se você está de um lado, a gente está vivendo uma guerra ideológica hoje, olha a guerra dentro da igreja, imagina lá. Só que foge a nossa dimensão de explicar, e eu não vou me ater a isso, não vou de jeito nenhum, mas que teve uma guerra de persuasão, vem também. A direita não presta, vem para a esquerda, não, entendeu? Vem com a gente, entenda isso. Se nós, entre os seres humanos mortais aqui, a gente tem essa discussão ideológica, imagina nas dimensões celestiais, imagina essa guerra. Foi algo terrível, meu. Só que é uma coisa que o ser humano não compreende. Vamos lá. Entre o pecado e a salvação. Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando voltar, com o sopro da sua boca, ele aniquilará o inimigo. Acabou. Essa guerra pode ter havido essa guerra persuasão de palavras. Por quê? Ele sozinho conseguiu converter para o lado dele 1/3 dos anjos. 1/3 de quantos milhões e milhões, milhares e milhares? Não sei. Mas que foram muitos, é 1/3. Ele tem 1/3 com ele. Ok? Aí isso a gente vai estudar lá em demoniologia, seitas e heregia, a origem dos anjos, isso aí é outra matéria. Angelologia, escatologia. Nós já tivemos essa matéria com o professor. Os alunos novos não. Os antigos sim. Mas vocês vão ter essa matéria e, se Deus quiser, vai ser com o pastor aí, então eu vou trazê-lo aqui, em nome de Jesus, ano que vem. Ele está livre para o ano que vem com a gente aí. Então ele vai dar essa aula. Então é o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, irmãos, não existe, existe uma guerra entre o bem e o mal, existe, Deus é soberano. Deus, ele já nos dá a certeza da vitória em Apocalipse. Sabe por que muitos crentes são derrotados hoje? Porque não leu o livro final ainda. Eles ainda estão lá na batalha inicial. Vai para Apocalipse e enxerga
completude das Escrituras, você vai ver, cara, a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Eu só tenho que ser obediente e perseverar até o fim. Como? Perseverar fazendo bem. É uma questão de atitude, de decisão. Querer. O problema são os desejos. E a gente tem que mortificar os feitos da carne. Senão o pecado tenazmente nos assedia. Dioturnamente. Os desejos, os impulsos. Tem hora que você dorme, acorda, você vou fazer uma besteira hoje. Sim ou não? Vou fazer uma besteira hoje, vou comer hambúrguer. Assim, vou fazer uma besteira hoje, comer. Existem coisas que são muito controversas em relação a tudo. E a gente vai discutir sobre essas questões todas. É interessante. Até sobre o vosso corpo você peca. Sabia disso? Porque nós somos. Isso é uma outra matéria a gente falar sobre ela. Vamos ficar no pecado de salvação, que é melhor por enquanto. É muito abrangente isso aqui. A expressão desde o princípio não quer dizer que este ser angélico foi sempre mau. Nós vimos que Deus criou ele puro, bom, sábio. Imagina, a Bíblia diz que ele era formoso. Aqui, ó, verso de número 12. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Meus irmãos, imagina um camarada narcisista, hein? Narcisista, né? Glórias a mim, louvado seja eu, hein? Cara, aquele marombeiro que fica na frente do espelho se comendo, já viu? Fisiculturista. Narcisismo é o quê? É a pessoa achar que ela... Teve uma novela, quem já viu a novela da Globo aí? Levanta a mão. Tinha um cara aí de olhos azuis, o cara parecia um deus grego e tal, e você já viu essa novela aí? Flor do Caribe. Flor do Caribe. Quem já viu essa novela? Olha aí, olha aí. Tinha um camarada lá, ó, vou trazendo aqui o pecado que tenazmente vos assedia. Tinha um camarada lá, esse camarada, por que eu falei do narcisismo e veio ele? Essa novela na época veio trazendo um retrato exatamente da maldade e da atroz, né, de um ser que era um cara extremamente bonito, vaidoso e que achava que dominava tudo ao seu redor, porque ele tinha condição. Então ele tinha exatamente a figura do narcisista. O camarada bonito, rico, sabedoria, porque tinha mega empresa, então ele se achava o cara. Eu falei, é o Lúcifer. Ele fez o Lúcifer. Ele fez o Lúcifer também. Oi? Ele era o Lúcifer da novela. Ele fez, olha aí a novela aparecendo aí. Então só tem uma pintadinha. Irmãos, não é pecado não. Pecado é ficar vendo o tempo todo. Mas conhecer a história, eu estou postando como história. Mas não vejo essas porcarias. Vamos botar. É cheio de nome. Tá gravando, tá? Tá gravando. Deixa gravando, Não tem nada não. Queridos, pega o celular de vocês aí. Fala. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Hoje eu estou virado no Aula interativa. Ó, olha o que eu vou mandar para vocês agora aqui, ó. Peraí. Vai ser novela, não, né? Não. Isso é coisa diferente, rapaz. Ó. Grupo, eu mandei no grupo não, vou mandar agora. IBM. IBM. Recebe aí, receba. Projeção da população do IBGE. Abre aí, rapidamente. Abre aí, 220 bilhões, milhões. Vou mandar outra coisa para vocês aí. Ó, vou mandar isso aqui para vocês. Pra vocês entenderem uma coisa que eu vou dizer para vocês agora bem claramente. Sem brincadeira, é sério. Olha aí, abra agora o censo. Isso aqui foi um estudo que eu dei aqui na escola dominical. Censo por religião. Número de brasileiros em cada religião, censo de 2010. Tá? Porque 2000 e não teve o censo, né? 2020, tinha que ser de 10 anos, é isso? Não teve 2020, agora está tendo o censo. Religião. População, católico, apostólico, romano, 123.280.172 pessoas. Evangélicos, 42.100.000
275 mil, isso aqui em 2010. Hoje nós somos mais de 60 milhões de evangélicos considerados no Brasil. Isso quer dizer que, sabe quem é que está aí? Sempre deu ibope para a Rede Globo, para as televisões? Os evangélicos. O Nordeste, um país extremamente católico, dominado e doutrinado pela igreja, pela Rede Globo. Tanto é que é o estado, o Nordeste é o estado, Nordeste é o estado mais doutrinado pela mídia do Brasil. Entendeu? É só você pegar o censo e dizer: o Brasil, só de cristãos, católicos e evangélicos, sem incluir os espíritas, elege um presidente da República no primeiro turno. Está dando para entender? Eu não estou falando aqui de ideologia, de partido, só estou falando de realidade. Isso aqui. Sabe por que as emissoras de televisão adoram os evangélicos? Porque dá ibope para eles. Por que todo dia tem ideologia, mensagem, tal, e o povo lá tudo assistindo, tudo abestado? Gente, é vício. Tem gente que não consegue desligar da novela. A novela, o que é a novela? Doutrinação. O tempo todo. Você está torcendo para amante, torce para amante, estou falando de pecado e salvação. Agora entrando aqui. Sabe por que eu mostrei isso aí para vocês no IBGE? Raciocina comigo. Cara, tudo aquilo que te tira o tempo para você estudar a Bíblia, para você ver um filme bíblico, para você está saindo do contexto, está ocupando a sua mente com outras coisas, que não seja Deus. Sabe por que o ser humano peca? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aí vem o outro usando sempre: conhecereis a verdade vos libertará. É verdade, né? Se você não conhece a verdade, ela não te liberta. Por que tem crente todo dia com problema? Não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não alimenta o espírito, mas só a carne. Ora, professor, pode falar besteira, que hoje é o final da novela. Gente, estou falando mentira vocês? É assim que funciona. Entendeu? O negócio é muito sério. Não, e assim, as pessoas, elas querem ocupar o tempo delas. Então, assim, tinha a novela, agora tem série. Não é só. A novela é porque também não tinha série. Aí as pessoas agora têm a opção da série. É sério. Então, assim, as pessoas, elas querem ocupar o tempo dela. Não quer ocupar com a palavra de Deus, quer ocupar com uma distração. Ai, irmão, quando eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Então, assim, acho que a televisão até perdeu um pouco o jeito, porque tem a internet. Tem o celular, então, tem o Netflix, tem não sei o que, tem o Globoplay. Você pode ver o capítulo de ontem, hoje. E assim, e a questão de selecionar o que vai ver. É uma distração. Sim, exatamente, ela que distrai. Abra comigo rapidamente em Lucas. Enquanto a gente está dando essa aula, está dentro do contexto, está um pacotão. Lucas 21. Vocês vão ver uma coisa interessante. Eu de fazer jejum de sério, o negócio é sério. Hã? Fazer jejum de sério, o negócio é sério. Não entendi? Eu tive que fazer jejum de sério, o negócio é sério. Eu continuei não entendendo. Jejum de sério. Ah, jejum de sério. De Agora eu entendi. É porque, gente, tem gente que acha que pecado. Olha só, tem gente que acha que pecado é só uma atitude. Tem pecado que ele é involuntário, ele está dentro de você. Você está querendo se livrar. Você não cometeu nada, você está parado. Mas você está sofrendo as consequências de um assédio. Você está sendo assediado dentro da sua mente. Por quê? A palavra que você usou foi jejum de sério. Então, você que tem que saber onde é que você está fraco. Fala da novela, Zé. Essa questão de fazer jejum, não seria assim um propósito, fazer um propósito? Um propósito, Cada um faz do seu jeito. A verdade é, Deus entendeu, você está captando o que você quer. Poxa, Deus me libertou. Agora, quando você expressa: eu fiz um jejum de série, legal. Aí, como ela está colocando, não seria fazer um propósito de cada um interpreta do seu jeito. Quando você expressa, aí tem que ficar claro para que todos entendam. Deixa eu dar minha aula, gente. Aí, existem contextos, irmãos, que eu estou falando coisa aqui, é muito interessante isso. O pecado, ele tem várias formas. Ele não tem uma característica apenas. Ele é multiforme. O pecado é multiforme. Entendeu? Fala, meu querido. Te amo.
Amém. Quem abriu em Lucas 21? É que eu nunca escutei esse termo. O que é jejum de série? Nunca vi isso. Agora tu tem que se Deixa eu explicar. explicar. Então, eu cortei para de ver mesmo. Eu falei que é jejum, mas assim, eu cortei por quê? Jejum, como é que é o nome de Jesus? Jejum. Essa é a mistério. Porque o Espírito Santo falou no ouvido. Deixa ela falar, gente. Eu estava vendo série, era pra eu estar vendo a Bíblia. Era pra eu estar vendo a Bíblia e buscando a presença dele. O Espírito Santo falou mesmo. A um ponto de quando eu teimava, cada série que eu via, aparecia os personagens americanos lá debochando de Jesus e de Deus. Ao ponto de eu não conseguir ignorar mais, mas eu vai na cara e falar. É uma experiência pessoal. Jejum de série. Gente, a edição é horrível. Tem 4 vezes pra entender. Aqui, pecador. Lucas 21, 34. Exortação à vigilância. Olha esse texto, irmãos. Vamos aqui, ó. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. O que ele está fazendo a comparação aqui? O próprio Senhor falando, a exortação da vigilância, a parábola da figueira. Tenham cuidado para que vocês, não acontecer com vocês, que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências, orgia, embriaguez e preocupações deste mundo. 3 coisas extremamente distintas. Embriaguez e orgia até combinam, mas preocupações. Gente, ele falou domingo. Tem gente que está enchendo a mente de preocupações, de coisas que está tirando a sua razão. Gente só vive preocupada com isso. Calma, Marta e Maria. Gente, tem coisas que tiram a sua paz. Quer ver você refletir? Eu hoje vou tirar o meu dia para estudar a Bíblia. Ponto. Eu vou tirar o dia hoje para fazer o trabalho do professor Claudemir que eu estou devendo. Hoje eu vou tirar o dia para ler um capítulo do livro. Olha só, eu estou com o propósito de ler a Bíblia o livro o ano todo. Legal, maravilhoso. Mas qual a matéria que você está fazendo? Pecado e salvação, martirologia? Qual o livro que nós encaminhamos? Pode ler tudo, mas busque se ater naquilo que você está praticando, aquilo que você está fazendo. Um exemplo, eu tenho que ler a Bíblia toda e me preparar o ano todo. Um exemplo, não era para estar aqui, eu estou no lugar do Pandolfo, mas o pastor Patrick está viajando, ele teve que ir para Tijuca e eu entrei. Por quê? Eu não estudo a Bíblia para dar aulas, eu estudo a Bíblia para a minha vida diária. Eu não estudo a Bíblia para pregar. Eu estudo a Bíblia para eu ter comunhão com meu Deus. Então, quando eu for chamado para qualquer situação, eu tenho que estar preparado. É para isso que eu sou crente. É para estar preparado para ouvir até o suar da trombeta. A Bíblia diz que ela vai tocar. E eu tenho que estar com o ouvido atento, ungido, passando óleo. Senhor, eu não ouvi 4 vezes que você falou. Imagina se é trombeta, eu ficava na primeira já. Não vai ter o VAR, irmão. Não vai ter o VAR. Quando o Senhor tocar a trombeta, peraí, Senhor, não. Oi? Segunda chamada. Não tem segunda chamada. Vai ser grande tribulação, irmão. A gente brinca, mas é sério o negócio. Eu tenho que estar com o meu ouvido afiadinho para ouvir a voz do meu Senhor. Amém? Não, aqui você, no versículo que você falou, você parou, mas no 36 fala assim, né? Vigiai, pois em todo o tempo orando, para que sejam havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Isso está em pé diante do Filho do Homem. Eu li o texto inteiro. Entendeu? Eu li. Essa é uma exortação à vigilância. Não, porque a palavra de Deus fala sobre pecado. Tenazmente vos assedia. Mas eu não vou falar, não esqueci. Eu ia falar. É o pecado que está à porta. O pecado que está à porta. O momento todo tem pecado. Tem coisas que sobrevêm à sua mente. Por exemplo, tem gente que tem fraqueza com filmes eróticos. Pornografia. Se você abrir o seu computador, você acha que eu sou algum santo?
Se eu abro aqui, ó, por que a internet, isso é uma praga do capeta, mal usado. Você abre aqui, ó, coloca lá, Netflix, Google, não sei o que. Você abre aqui, tá? Daqui a pouco, mulher passa só de biquíni. Tá, foi misericórdia, senhor. Tá repreendido aqui, o negócio aqui tá esquisito. Muda aqui. Porque isso aqui, irmãos, é voluntarioso de quem está produzindo. Um exemplo, você vai lá no... Outro dia eu falei com a minha mulher, eu falei com ela assim, estou confessando os meus pecados abertamente, eu sou um livro aberto. Quer ver uma coisa? Ó, vou mostrar para vocês. Não. Ó, você não domina isso aqui, cara. Tu não domina. Pega aqui nessa bolinha que tem aqui de pesquisa. Vou colocar aqui, Claudemir dos Santos. Aqui, ó, internet. A bolinha de pesquisa. Olha o que vai aparecer. Eu domino isso aqui? Eu domino o que está aparecendo aqui? Aí eu puxo para baixo, vai atualizando. Vai atualizando. Pessoas que eu curto, pessoas que eu convivo, pessoas que eu dou o likezinho. Se eles estiverem vendo coisas pornográficas, eu estiver seguindo muito essas pessoas, tudo que ele está vendo vem para mim. Tudo! Aí vem aqui, ó. Ainda bem que não tem mulher pelada, tem criança, tem não sei o quê. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é ao vivo. Aí, vou atualizar, ó. Tá atualizando, ó. E apareceu um cão aqui, mas tudo bem. O carecão apareceu aqui. Ó, e vai embora. Então, Deus queira que não apareça a mulher pelada aqui. Aqui, ó. Aí vai. Tá? Você não tem domínio sobre isso. O que eu estou falando? De vez em quando, não já aconteceu isso com você, não? Já. Vai só comigo. Daqui a pouco aparece aquela mulher assim e fala, Jesus, misericórdia, Senhor, passe de reto, Satanás. Cavalona, igual diz o Glória do cavalona, bicho, cavalona. Aí, você não domina isso. Sabe o que acontece? Vocês já assistiram o Mecanismo lá no YouTube? Já. O Mecanismo? Quem não viu, veja. O Mecanismo tem alguém trabalhando para ativar sua mente com pornografia, com aquilo que você deseja. Tem alguém mexendo no sistema. Isso tudo é um pecado. Eita, se tiver sem tela já foi. Essas coisas, irmãos, percebam, o que a gente está tratando aqui, eu já fui curado de muitas coisas. De muitas coisas. Principalmente de situações em que isso aqui pode dominar você. Não é só mulher pelada, o homem saradão. Barriguinha também com a minha assim, ó. Já teve melhor. É a blusa. Cara, estou falando sério vocês. Eu estou brincando aqui, mas é dentro dessa brincadeira que a gente vai falar a realidade. Cuidado! Mulheres casadas, homens casados, cuidado! Cuidado! Isso tudo vai para cá, ó. Minha mulher não está vendo? Eu estava falando com um colega de trabalho. Tá dando para entender? Ele falou que estava aparecendo muita no Instagram, né? Muitas figuras de mulher seminua, né? Eu falei assim, isso deve ser porque é o que mais você acessa. Sim. Entendeu? Porque assim, eu acesso, né, loja de roupa. Eu mostrei para vocês até o vídeo. Por que eu fiz aquilo ali? Por que eu fiz aquilo ali? Eu não tenho domínio sobre aquilo. Mas é o que eu vejo, o que eu curto, o que eu vou lendo ali, é o que vai aparecer para mim. Aí uma vez eu perguntei minha esposa assim, ela falou, ó, tem uma mulher aqui. Eu falei, mas eu não vi isso, não fico vendo. Aí eu falei, passa de novo. Aí sumiu. Aí passa de novo. Apareceu. Passa de novo. Não tem ali uma atualização? Aquilo é do capeta, aquilo ali. Porque você não tem domínio, mas se você estiver acessando lá no... Aí tem o tal da pesquisa lá, pesquisa. Apagar não sei o quê. Fica rastro. Já estou falando, vocês que eu sou perito agora, né? Se você apagou, fica o rastro. Teu marido vai pegar você. Sua esposa vai pegar você. Tá lá, apagado, histórico de pesquisa. Está escrito lá, o histórico de pesquisa. Jesus está falando aqui, não sabe? Todo mundo ficou quietinho assim. Este é o grande silêncio. Ó, irmão, sério. Isso aqui é uma sala de aula falando de Jesus. Hein? Nós estamos falando de Jesus. Onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, eu me farei presente. Então é o seguinte, o pecado, a gente não pode brincar com ele. Não pode brincar com ele. Eu não posso estar aqui na frente de vocês, enganando vocês, que se eu estiver enganando, amanhã vai ser manifesta a minha obra. Eu tenho que ser o mais transparente. E olha que eu não sou santo, eu sou um cara meio maluco. Santinho dessas coisinhas, não, o cara é tão bom, né? Eu sou agitado, eu sou louco, eu sou um cara que tem umas... Eu falei conversando com os meus clientes, o macumbeiro estava jogando sal grosso lá no meu carro, eu falei, joga mesmo, Deus vai me dar um novo. Joga. Seu Valci,
Ele deve ter mania de pegar sal grosso e mistura com água, né? Fica aquela coisa meio melequenta. Falou, ó, se manchar meu carro, vai lavar. E ele jogando sal grosso e tal. E todo dia, eu falei, rapaz. Outro dia apareceu um pombo com a cabeça cortada na porta da minha loja. Falei, tadinho. Aí minha filha falou assim, não, foi linha de pipa. Linha de pipa nada. Certinho, onde eu vou abrir a chave ali, colocar no... Eu falei, na frente da minha loja tem um macumbeiro lá. Ah, quem sabe? Tem um macumbeiro. Na minha frente da minha loja lá. Na frente, assim. Fala, irmão. Só lembrando do celular, ainda tem o link ainda. Às vezes o que eu pesquiso aqui mostra na minha televisão lá em casa. Se estiver conectado, sim. Se estiver conectado, sim. Então vamos lá, isso aqui não é aula de internet nem de Google. Mas vamos lá, cuidado. Foi dado uma palhinha, o senhor já falou. Tudo que você estiver conectado aqui. Um exemplo, eu vejo o material de estudo, todo ele, que eu tenho inscritos na minha televisão. É só colocar lá no... Vai na... Qual é o nome, Rubens? Você que é fera, aparece naquele globo da televisão. Você vai lá no e-mail, lá no e-mail, caixa de e-mail. Aí está escrito lá, compartilhar na rede. Estudo, não. Tudo que eu tiver aqui de estudo, aparece para mim. Não, cara. Transmissão? Aparece na televisão, eu esqueci o nome. Smart TV? No Smart TV. Sim, nos aplicativos que você aí se eu colocar lá, eu tenho que ir lá no meu e-mail. Você coloca um vídeo no celular, quando você coloca, aí ele faz transmissão porque tá no mesmo porque você está linkado. Por exemplo, você tem que colocar o teu e-mail na televisão do Smart. Isso. No Smart TV, né? Mas quando você não usa mesmo o Wi-Fi, fica disponível. Você tem que conectar o seu e-mail. Estou dando uma dica aí para quem não sabe. Você colocou o teu e-mail. Tudo que você está aqui, você pode ver lá. Tudo, ó. Inclusive um filme que você apagou lá vai aparecer história para assistir. Às vezes você acessa o YouTube também, aí Tudo. O senhor está falando aqui. Vamos em frente. Eita glória. Pela soberana e sábia vontade de Deus, permitiu-lhe que, no Éden, o jardim idílico criado por Deus, para que Adão e Eva vivessem felizes, Satanás penetrasse para tentá-los com astúcia e engano. A história da criação, da criatura humana relata que Adão e Eva foram criados bons e colocados no Éden para desfrutarem de todas as benesses daquele jardim e manter comunhão com seu Criador. Por serem criaturas humanas e finitas, estavam sujeitas a... Deus não estabeleceu para eles uma regra para não comerem de uma árvore denominada árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva se deixou enganar pela insinuação diabólica da serpente e tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Eles duvidaram da veracidade da palavra de Deus. Aqui que está o detalhe. Deus então estabeleceu para eles uma regra para não comerem de uma árvore denominada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não falou? Vou colocar lá. Por que Deus fez isso? Quem pode me dizer? Deus deu tudo, olha. Vamos colocar árvores frutíferas, árvores, né? Só que tem uma árvore lá chamada do conhecimento. Não comam, porque no dia que dela comerem, certamente. Só que do lado dessa árvore tinha a árvore da vida. Árvore da vida. Ok? Bom, mas que Deus sarcástico, né? Deus é sarcástico? Claro que não. Ele te mostra o bem, te mostra o mal. Escolhe o bem para que viva, está lá em Deuteronômio. Ele diz, coma de todas, menos dessa. Aí aparece uma serpente, vocês viram lá no início, estamos na página 9. Olha lá, olha o chifrudo aqui. Ó, olha lá, essa ilustração foi perfeita, né? Aí a Eva foi lá, foi seduzida, come do fruto, dá para o esposo come, depois o esposo diz, a mulher que tu me deste, aí ela diz, não, a serpente me enganou e tal, as consequências do pecado, nós herdamos, acabou. Aí tem que haver a salvação. 9. Todo esse processo que nós estamos falando do pecado, existia uma finalidade, um propósito. Tem que haver a salvação. E essa aula, a partir de semana que vem, o Fandolfo vai dar para vocês, Eduardo Fandolfo. Eu vou avançar por conta do horário. Deixa eu ver aqui só aqui. Porque tem muitos assuntos, são vários assuntos. Isso aqui eu gosto sempre que o aluno, vocês receberam esse material tem 2 semanas. Então, tem certeza que vocês leram? Não. Um dia antes.
certeza que vocês leram o material que eu mandei para vocês. O pecado original é sua afetação. Olha só, nós já sabemos desse contexto. Como que o pecado original afetou a humanidade? O pecado original, entendemos que se trata do pecado herdado pelos nossos primeiros pais. Já falamos, Adão e Eva. A culpa não é herdada, e sim imputada a cada criatura. A expressão pecado original não se encontra na Bíblia de forma literal, mas a sua manifestação está implícita na história da queda. Por isso, o pecado original está na vida de todo ser humano desde o seu nascimento. Nós temos na concepção, no ato da concepção, por isso que é um erro. O pessoal que é os abortistas aí, os que, né? Desde a nidação do zigoto. O que é a nidação do zigoto, doutora? Tecnicamente falando, né? Vamos lá, vou explicar. A nidação do zigoto é quando o óvulo, o espermatozoide penetrou no óvulo, concebeu a vida ali. É a nidação do zigoto. O que é a concepção? A concepção já é a formação do feto. Isso é aula de direito constitucional que eu aprendi em 2005 na UER, na Estácio, estudei na Estácio. Fui até o 6º período de direito e desisti. Desisti de fazer direito. Desisti. A nidação do zigoto é quando o espermatozoide, ele fecunda, ele guerreiro, ele penetrou. São milhões de espermatozoides, né? Quem é enfermeira aí? Enfermeira. As enfermeiras sabem disso. De braçada, mano. Quem chegar na frente, meu irmão, isso aqui é cravo. Isso é cravo. Isso aqui não é aquele nada cachorrinho, não. Isso é cravo. Ó. Isso é cravo. Cara, nós já somos vitoriosos por ter chegado aqui. Milhões de espermatozoides. Você é um vitorioso. Fala aí. Eu sou vitorioso. Você conseguiu chegar lá, você penetrou no óvulo, nidação do zigoto. Ali. Você furou a bolha. Furou a bolha. Tem gente que quer ver na bolha. Furou a bolha. Tá lá. Nidou. Aí vem a formação. Aí vem a concepção. Ali, acabou. Quem abortar dali para frente vai prestar conta com Deus. Porque é aborto. É vida. É ali. Esse é o problema. Cometeu? Agiu? Aí lá. Me arrependi, estou na igreja. Perdão. Deus perdoa todo o processo. Só que estão querendo colocar como regra e nós não concebemos isso. Como cristão, não aceitamos isso. Não aceitamos. Tá dando para entender? Esse é o processo. Vamos em frente. Entenderam aqui? Pecado original, manifestação. Só que ele diz que pecado original, a culpa, ela não é herdada, e sim imputada a cada criatura. Eu não herdei uma culpa. Eles pecaram, então a culpa é deles. Não. Eu tenho a natureza do pecado, a natureza. Mas se eu não pecar, eu não tenho culpa. Mas existe uma natureza. Eu preciso ser regenerado em Cristo Jesus. Aí eu sou uma nova criatura. A lei do pecado não tem força sobre o meu corpo, porque agora eu estou sobre a lei de Cristo. Amém? Toda criatura humana é culpada em Adão e, consequentemente, tem sua natureza corrompida, desde o seu nascimento, pecados veniais e pecados mortais. A igreja romana ensina e faz a distinção entre pecados veniais e mortais. Ao mesmo tempo, ela tem dificuldade em distinguir esses pecados. Tal distinção não é bíblica, visto que todo pecado é uma anomia diante de Deus. O termo grego que significa falta de retidão, anomia, falta de obediência à lei. Ok? O Antigo Testamento faz distinção entre os pecados cometidos intencionalmente e os praticados por ignorância. Lá na lei de Moisés dizia pecados sobre culpa, pecados sobre ignorância e pecados voluntários ou involuntários. Está lá na lei. Em Levíticos fala sobre esses pecados. Nós demos um ano passando, porém todos eles estão lá. O pecado não deixará de ser pecado porque é um fato que torna a pessoa culpada diante de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo deixou clara a ideia de que o grau do pecado é determinado pelo grau do conhecimento. Quanto mais conhece, mais pecador você se torna. Mas, se não houvesse a lei, não haveria pecado. Mas sobrevindo à lei,
O preceito da lei estabeleceu em mim uma culpa, porque agora eu conheço a lei. Não existe transgressão se não houver uma lei, dentro do nosso direito constitucional. Por isso que, qual é a regra constitucional que baseia sobre transgressão? Fake news. A lei não tem uma constituição definida, então não é transgressão. Transgressão vai ser moral, se eu ofender a honra ou denegrir a imagem de alguém. Ok? Estão querendo inventar uma lei que não existe. Porém, toda lei só é transgredida quando ela já está estabelecida e formalizada. Se não há lei, não há transgressão. Se não há transgressão, não há pecado. Perfeito? Isso é direito constitucional. Não quero pagar aqui também nem trouxe. Não trouxe caneta, não trouxe nada. Mas, na pirâmide Kelson, quem conhece a pirâmide Kelson? De Hans Kelson, alemão. É a pirâmide constitucional. Grava comigo aí. Me presta um papel aqui rapidinho que eu vou desenhar uma pirâmide. Um papel, uma folha. Isso aqui é chamada pirâmide de Hans Kelsen. É a pirâmide constitucional usada no Brasil. Tá? Hans Kelsen era um alemão. E essa lei foi determinada por ele, que foi implantada no direito romano, onde nós temos estabelecido no nosso direito constitucional brasileiro. Secore, eu gravei isso para passar na prova. Acabou, nunca mais esqueci. Secore. Primeira lei que está acima, ela é inviolável e nenhuma outra lei inferior pode ultrapassá-la. Que é a lei constitucional. O core, lei complementar. Uma lei complementar não pode violar uma lei constitucional, sim ou não? Sim. Não pode. O O é de ordinária. Uma lei ordinária não pode sobrepor uma lei superior a ela. Então, nenhuma lei de baixo para cima pode infringir uma lei que está acima dela. Perdão? Perdão não. A palavra foi errada. Depois edito. Confirmado? Perfeito? Quando é estabelecido pelas leis e na Constituição nenhuma outra lei, principalmente aquelas que são cláusulas pétreas, são, como diz o Maiara Magri, o ministro Magri, é imexível. Inviolável. A lei constitucional de cláusulas pétreas, por exemplo, pai e mãe, essa lei é inviolável, não posso mexer no direito da família, é uma cláusula pétrea. O Estado de Direito é uma cláusula pétrea, são leis invioláveis, eu não posso mexer. O que está acontecendo aqui, exatamente na concepção do pecado, caneta sua, bonita. Isso aqui é de presente para você, obrigado pela folha. Guarde, isso aqui vai valer R, regulamentar e individual. Secore. Eu gravei isso, nunca mais esqueci. Passei com louvor. Amém? Depois eu boto uma fotinha na live. Eu ia fazer aqui depois. Então é o seguinte, a mesma coisa é sobre a questão do pecado, a lei de Deus. O que é transgressão? Existe uma norma eclesiástica, perfeito? Nós estamos aqui dentro de um acordo eclesiástico. O IBM tem uma regra. Qual é a regra? Fazer as provas, não faltar, conseguir a nota média, que é 7 e tal. Existe uma regra. Se você viola essa regra, você não faz a prova, você não fez os trabalhos, você faltou, você está... Vocês entenderam bem. É uma regra. E as regras, elas são para serem cumpridas ou não. Se eu não cumprir as regras de uma lei, eu sou um transgressor dessa lei. Vocês compreenderam bem isso? Eu quis trazer essa visão que veio na cabeça agora, sobre essas questões de normas constitucionais e leis. Para Deus é a mesma coisa. Eu não posso transgredir a lei de Deus. Tipo, tem pastores dizendo hoje, não, tem que reescrever a Bíblia, porque essa Bíblia está ultrapassada. Eles estão infringindo uma norma? Sim. Aonde? Por quê? Me aponte a referência. 18. Eu e a todo aquele que ouve as palavras da profecia do Espírito testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, Maranata. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Amém? Graça. Essa transgressão aqui, eu posso utilizar. Agora, peraí.
tem gente falando que a Bíblia tem que ser reescrita, porque essa Bíblia já não serve, ela está ultrapassada. Eu posso utilizar esse termo constitucional eclesiástico, que é aqui, ó. Isso aqui é carta magna, inviolável, não posso mexer em nada do que está aqui, nada. A Bíblia é a nossa bússola, a regra de fé e prática do cristão, amém? Amém. Só que o problema é que nós, como ouvintes, e nós somos os defensores dos oráculos de Deus, nós somos sacerdotes, nação santa, povo eleito, de propriedade exclusiva do Senhor. Se eu não sei manusear bem este livro da lei, eu vou permitir que outros o façam e transgridam, e eu não vou saber como defender. Ou me proteger do pecado. Ou me proteger do pecado. Qualquer pessoa vai dizer o seguinte: olha, existe agora uma regra aqui. Na Maranata vale tudo. Opa, vale tudo? Primeiro que tem uma regra que é inviolável, que é a palavra de Deus. Amém? Depois dessa regra, existem as regras internas, as regras eclesiásticas locais. Por quê? Quando eu vou numa igreja, Assembleia, Batista, Metodista, eu tenho que seguir os ritos daquela igreja, segundo as normativas daquela igreja. Porque são regras. São regras eclesiásticas. Liturgia de culto. Eu não posso me opor. Aqui só pode pregar de paletó. Eu não vou de bermudão. Senão eu vou estar transgredindo. Não, mas o pastor não proíbe. Não pode, irmão. Você então sabe que não pode. Então não vai. Só pode pregar de gravata. Amém. Então não vou. Melhor não ir do que vou. Você vai... É transgressão de uma norma interna. Isso é pecado. Eu não concordo com os ritos, não, mas fica aqui enchendo o saco e querendo mudar o sistema. Isso é pecado. Está dando para entender? As regras em relação à natureza humana, que o pecado, a salvação, ela me mostra verdades absolutas que eu não posso infringi-las. Amém? Amém? Temos 15 minutos ainda e o tempo está gostoso. A culpa do pecado. Minhas calças estão caindo, estou sem cinto. Esqueci de colocar o cinto. Qual culpa do pecado? Está estranho, né? Não, o quê? Qual é a culpa do pecado? Isso. Ora, a culpa é o sentimento pessoal na consciência de transgressão de uma lei mediante o ato do pecado. Um pouco filosófico, né? Inclui ideia de dupla de responsabilidade pelo ato praticado do pecado, assim como a punição, que é o castigo. Pelo pecado, a punição, ou seja, a pena segue automaticamente o pecado. Olha, se eu transgrido uma lei, vem uma consequência. Qual é a consequência? A morte. Punição. Pode não ser morte. É uma punição do pecado. A punição do pecado é a morte. Sim, biblicamente. Mas aí se eu peço perdão... O também é morte. Tem uma punição. Ela foi olhada, agora foi ela. Olho por olho, deixa eu quieto. Olho por olho, dente por dente, pé por pé. Vai dar bom. Você está muito na lei. Volta para cá, para a graça. Vem para a graça. Não. Graça é bom. Deixa quieto. Irmão, existem coisas que são inegociáveis. A punição, ela vem pela transgressão. Não tem jeito. Você vai escolher a consequência do erro? Um exemplo, o homem casado que trai, ou a mulher casada que trai. Qual a consequência? Separação. Só que tem um filho. Não, peraí. Mano, você já quer condenar o casal, rapaz? Isso aqui é um tribunal. Vamos passo a passo. Aí, teve a traição. Teve o delito. Tá. As consequências. Agora papai e mamãe não vão viver mais juntos. Tem uma criança aí. A criança é criança. Vai ter que ir pro juiz. Não, porque vai ficar comigo, não vai ficar com ela, eu que banco, eu não banco, olha o problema. Isso é um caso sério. Aí vem a consequência. O juiz agora é que vai determinar quem vai ficar uma semana com outro, ou um mês com outro, sei lá. As consequências do pecado não são negociáveis. Não tem como negociar. Alguém vai determinar por mim. Aí que está o problema, entendeu? São consequências que são terríveis, são trágicas. Vamos em frente. Já dissemos anteriormente acerca da distinção do pecado original com o original. Pelágio, teólogo inglês, relatava ou relegava a ideia do pecado original, por quê? Ele entendia que os homens que nascem no mundo, desde a queda, vivem no mesmo estado em que Adão foi criado. E que o pecado deste prejudicou apenas a ele próprio.
Por isso, essa teoria rejeita a ideia da hereditariedade do pecado sobre toda a raça humana. Pelágio falava isso, mas ela não é bíblica, a gente não entende assim. O que ele está dizendo ali? Adão pecou, então o pecado recai só sobre ele, sobre nós não. Não é assim. O pecado original, ele está embutido em nós pela natureza da concepção. Existe uma maldição. O pecado causou uma maldição. Até a terra geme. Até a terra. Ela deixa de produzir seus frutos por causa do pecado. Por que Deus estabeleceu o ano sabático para a terra? Descanso da terra. O ano da terra. Por que tem a Piracema? Né? Piracema? Vocês sabem o que é a Piracema? Dos peixes. Não? Os peixes, o encontro das águas, o defeso dos peixes, o defeso. Existe o período, né? O siri, o caranguejo, está lá no período do camarão. Quando a gente estiver na época do defeso, o nome defeso, exatamente, está em defeso. A jurisdição marítima, marinha, tem um órgão que vai regular. Se vê alguém pescando no período do defeso, você vai ser penalizado, autuado. Não pode. Por quê? Você vai pegar o filhotinho ainda que não está em desenvolvimento. Tem que esperar o tempo certo. A terra, a mesma coisa. Se você explorar muito o solo, não vai dar mais nada. A terra está cansada. Tem que adubar, tem que arejar a terra. O Israel faz isso, né? Até hoje. Até hoje. Vamos em frente? Está acabando. Natureza da culpa, culpa legal, aspecto legal da culpa, manifestação da culpa. É muita coisa aqui de culpa. Graus da culpa. Tendo havido interpretações equivocadas sobre esse ponto, não obstante, é fato bíblico que existem diferentes graus de culpa, atribuídos a certos tipos de pecados. Não encontra aqui respaldo à doutrina católica romana, que distingue pecados veniais e pecados mortais. Com esse conceito, a Igreja Romana entende que pode determinar o grau do pecado a uma pessoa e aplicar a mesma penitência equivalente. Ora, entendemos que todo pecado é venial, isto é, pode ser perdoado. A exceção está no pecado contra o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo. Qual é o problema em relação à Igreja Católica que a gente vai mencionar? O padre que libera o perdão. Não, você vai e reza 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso. Nós já vamos direto a Deus, eu não vou a santo, eu vou a Deus. Através da confissão dos meus pecados, eu tenho acesso direto. O véu foi rasgado de alto a baixo. Ok? É essa a diferença. Eu não preciso recorrer a Santo Agostinho, Santo Antônio, São José, São Lázaro, São Pedro. Vou a Jesus. Senhor, pelo sangue do Cordeiro, pelo teu Filho, me perdoa. E todos os meus pecados são perdoados e purificados pela remissão do sangue de Jesus Cristo. É assim que Deus nos vê. Deus nos vê pelo sangue de Jesus. Amém? Tem pecado chamar eles de santo? Quem? Tem pecado chamar eles de santo? Eles quem? São João Batista. É chamar José de Nós santo. também somos santos. Eu quero ser chamado de santo. São Paulo tem missa. Quando ele fala, o que é santo, cara? Quando ele fala. São Paulo É questão de devoção. Então isso Eu também sou santo. dos católicos. Não, porque santo, quem é santo? É aquele que está vivendo uma vida de santificação, de santidade. Eu sou santo, o senhor é santo. João Beleza. Mas não sou mesmo. Qual outro? Mas é. É aqueles que Sim. Mas aí são questões de fé. Tem gente que é devoto. Tem gente que é devoto do Flamengo. Tem gente que é devoto do Botafogo. E aí, vamos em frente, vamos embora. Vamos, sério, não vou entrar nesse mérito aí não. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E é pecado que não é para a morte. Entendeu aí? O que é um pecado para a morte? Blasfemar contra o Espírito. É você atribuir, bem claramente, atribuir as coisas que é de Deus a demônios. Isso é blasfêmia. Eles disseram, você faz isso, Jesus, não pelo teu poder, mas por Beelzebul, que é o Deus das moscas, atribuindo o poder do Espírito Santo. Jesus disse, olha, se cometer injúria contra mim, eu ainda vos perdoo, mas contra o Espírito, esse contra o Pai, contra mim.
Mas quanto o Espírito, não há por que ele disse isso. Alguém sabe me dizer? Vai ganhar um ponto agora. Não. Porque é um presente? Hã? É um presente? Não, peraí, calma aí. Quem responder vai ganhar um ponto. Repete. Por que uma blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque que convence o homem de pecado da justiça. Ganhou um ponto. Como é que você pode ser redimido de alguém que é o único que pode te convencer? É o único. É o único. Se eu peco contra quem pode me convencer, eu não quero perdão mais. Eu quero acusação. Aí já não é mais brincadeira. Você entrou num processo muito sério. Blasfêmia é isso. Ok? Está registrado um ponto esse. Outros afirmam que esse texto refere-se a pecados intencionais ou não. Blá, 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 vamos embora. Pecados contra o Espírito Santo não deve ser considerado como um simples ato isolado, mas também como o sintoma exterior de um coração tão radical e irreversível contra Deus que nenhuma força de Deus possa consistentemente usar ou poupá-lo, ou parar. Tal pecado, portanto, só pode ser o clímax de um longo curso de endurecimento de si mesmo e depravação de si mesmo. Em relação ao episódio da blasfêmia dos fariseus contra Jesus, entendemos que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo repete-se no ensino do mestre a atribuição voluntária e consciente dos seus adversários, de que a obra que ele fazia era demoníaca. Explicamos aqui, ok? Realidade da ação do pecado. Falta só mais uma parte, né, para a gente encerrar. Consequências do pecado no mundo. Indiscutivelmente, o pecado trouxe graves consequências ao universo, especialmente à vida na Terra. A Bíblia faz várias declarações a respeito da universalidade. Desculpa, cadê? Acabou minha água. Imagina que acabou minha água. A Bíblia faz várias declarações a respeito da universalidade do pecado. Por exemplo, temos no Antigo Testamento alguns exemplos, tais como: não há homem que não peque. Romanos, primeiro livro dos Reis, 8:46. Por quê? A tua vista não há justo nenhum, vidente. Salmo 143:2. Paulo, em Romanos, disse: não há um justo, nem sequer, não há quem faça o bem, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo João também disse: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Nós somos pecadores, não tem jeito. Tem gente que fala assim: mas eu sou muito justa. Não é gente assim? Olha, eu não sei mentir. Tá mentindo. Tu já mentiu. A escolha preferencial. Vamos fechar ali. A escolha preferencial do eu em detrimento de Deus, o pecado de Adão e Eva, foi uma escolha feita por ambos. Uma escolha preferencial do eu em detrimento de Deus, como objetivo do sentimento e fim principal de suas vidas. Eles preferiram atender aos ímpetos do seu ego a fazer de Deus o centro de suas vidas. Irmãos, fechando aqui, faltam 5 minutos. Qual é a condição de nós termos uma vida de comunhão plena com Deus? Sendo sinceros. Senhor, eu tenho fraquezas. Me ajuda nas minhas fraquezas. Eu não consigo me livrar desse pecado. Me ajuda contra esse pecado. Está dando para entender? Irmãos, quando você tem consciência de que Deus é soberano e que Ele é Senhor da sua vida, você vai pedir perdão e Ele vai te perdoar. E você vai se sentir perdoado. O problema é quando Deus te perdoa e você não quer, porque você acha que é mais justo que Deus.